bem-vindos, sejam bem-vindas. Você já se perguntou se você está vivendo com propósito? Ou se apenas você está seguindo o fluxo da vida, no piloto automático? Será que, por exemplo, o propósito é algo que nós encontramos como se fosse uma coisa predestinada, definida? Ou é algo que a gente vai construindo ao longo da vida, da caminhada, das nossas escolhas, aquilo que a gente faz? Muitas vezes buscamos um grande significado para a nossa existência. Mas, e se o propósito ele não estiver em algo tão grandioso como as pessoas imaginam, e sim nas pequenas escolhas diárias, naquilo que a gente faz todos os dias? Então, outra questão é por que algumas pessoas parecem ter tanta certeza sobre o seu caminho, enquanto que outras vivem sempre se perguntando, perdidas, sem direção, o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu estou fazendo aqui? Hoje nós vamos começar uma série sobre propósito. E no episódio de hoje, do nosso podcast Cuidando da Alma, que vocês estão sempre aqui, nós vamos falar sobre essa busca essencial. O que realmente significa ter um propósito e como ele pode transformar a nossa maneira de viver, de estar no mundo e de conviver com as pessoas. Então, por exemplo, se você já sentiu falta de algo, ou que você poderia estar mais alinhado com, sei lá, sua verdadeira essência, essa série é para você, para quem busca entender melhor a vida e o que nós estamos fazendo aqui. Bom, mas como eu gosto sempre de começar, eu gosto de saudar vocês e saber de onde vocês estão falando. De onde vocês estão falando? Quais são os lugares? Bom dia! Bom dia, estou vendo aqui, ó, Ana Lúcia. Estou vendo aqui a galera falando. Bom dia de Pelotas, Alberta. De onde mais? Petrópolis, a Thaís. Bom dia, Ana Valesca de Fortaleza. Bom dia de Belo Horizonte. Gil, do Rio de Janeiro. Osasco, a Valéria. Salvador, a Edilene aqui, ó. Muito bem. Quem mais? Belo Horizonte, a Tatiana Maria aqui. Cuiabá, o Sami. Patos de Minas, a Gleide. Bom dia da Paraíba aqui, a Milene, a Cátia de São Paulo, a Cátia de São Paulo, aliás, né? A Jussara de Campinas, São Paulo. Tô vendo aqui a galera chegando. Eu não consigo ver todo mundo, gente, porque é TikTok, Facebook, Instagram e YouTube. Então, às vezes, eu não consigo falar com todo mundo. A Silvia tá falando aqui. Tem Niterói, a Mirella tá falando. O Edson Ito, meu amigo, tá de Marília. A gente já começou a conversar um pouquinho sobre o tema antes no grupo do qual a gente faz parte. Santa Maria do Rio Grande do Sul, a Denise Oliveira, sempre uma alegria, a Andréa de Curitiba, a Cristina, Afogados de Engazeira, Fernanda, Arapiraca, o Valnei, para falando de Arapiraca, isso mesmo, Trindade de Goiás, estou vendo aqui, Paulo Afonso, Caio, a Lívia Aragão está falando de Paris, a Nilda está falando de Pombal, a Zoe Lúcia, eu acho que isso é a bandeira da Suíça, ou acho que da Suíça. Bom dia do Rio de Janeiro, a Cris Teixeira, Blumenau, a Cássia, Campina Grande, a Duarte Confeitaria. Alegria estar aqui com vocês, gente. Sejam bem-vindos. Hoje, mais um nosso Cuidando da Alma, o nosso podcast para quem gosta de cuidar da própria alma, para quem gosta de experimentar a vida e ter uma sensação de que existe um lugar onde a gente pode explorar juntos caminhos do bem-estar, seja emocional, seja no nosso crescimento pessoal, como também na espiritualidade. Então, se você está aqui para isso, abra aí seu coração e se prepare para sentir todo o nosso acolhimento, porque todos os temas que estão aqui no Cuidando da Alma, que nutrem sua alma, foram escolhidos com muito carinho, especialmente para você que está aqui com a gente, que vai assistir, ouvir depois o Cuidando da Alma. Curtiu o nosso tema, a nossa série de hoje? Então, curte, compartilha, comenta. Quem está no YouTube, curte, compartilha, comenta. Quem está nas outras redes, pode depois ir no YouTube, curtir, compartilhar e comentar. É uma alegria para que a gente chegue a mais pessoas, já que ela fica gravada lá no YouTube. Sempre uma alegria estar juntos com vocês nessa jornada de desenvolvimento. Nós estamos aqui, como vocês sabem, com o apoio da Educa, que é uma empresa que eu tenho, que leva educação socioemocional para as escolas, mas não só educação socioemocional, saúde mental para as famílias, vai do ensino infantil ao ensino médio, seja em municípios, seja em estados, seja em escolas. Se você quiser levar o que tem de melhor em educação socioemocional para a sua comunidade escolar, junto com o EducaPlay, que é o nosso aplicativo que tem educação parental, ou seja, de como ajudar as famílias
nessa jornada complexa da parentalidade. Nosso WhatsApp é 011 932667774 e vai ser uma alegria imensa. Nós abrimos uma nova turma do Aprendendo a Se Amar. Estamos recebendo alunos e alunas, já passam de 30 mil alunos em 32 países, desenvolvendo durante um ano uma jornada de desenvolvimento pessoal. Se você quiser participar disso, entre em contato com minha equipe, todas as redes sociais, que a gente vai responder para você e você viver essa experiência com a gente. Falar um pouquinho rapidamente dos nossos eventos. Os do Brasil, a gente tem agora eu falo dos eventos abertos, né? Porque eu faço palestras o tempo inteiro, mas a maior parte das palestras sempre são em ambientes fechados, contratados por empresas, instituições, enfim, e as pessoas sempre pediram para fazer palestras abertas. Então, eu tenho uma parceria com o meu amigo Eduardo, do Alma Talks, e nós estamos fazendo palestras, fizemos no ano passado, e vamos continuar fazendo. A gente está falando sobre o tema do livro do Mário Sérgio Cortella, tá? As 4 estações da alma, da angústia e da esperança, e no dia 20 de março, a gente vai estar em Belo Horizonte. Então, se você é da Grande BH, tá ali por perto, vai estar no dia 20 de março, vê aqui embaixo, tá? O contato, como se inscrever no Simple, para que você esteja lá. A gente vai estar com os livros, autografando, recebendo com muita alegria vocês. Nos Estados Unidos, nós vamos estar em 4 cidades. No dia 17 de maio vai ser em Miami, num sábado, certo? Em Orlando vai ser no dia seguinte, no dia 18, que é um domingo. Aí a gente viaja, vai para Nova York na quarta-feira, faz em Nova York, dia 21 de maio, e termina em Boston, dia 24 de maio, que é um sábado. Se você tem parentes e amigos que moram em Miami, Orlando, Nova York ou Boston, indica para eles, manda para eles, vai ser uma alegria estar com eles lá, recebê-los, fotografar, autografar os livros e viver essa experiência que é muito linda de encontrar as pessoas pessoalmente. Vamos para a nossa frase do dia, já começando o nosso tema. A frase de um grande filósofo alemão. Ele diz o seguinte: aquele que tem um porquê viver pode suportar quase qualquer como viver. Olha só, essa frase do filósofo Friedrich Nietzsche, ela foi uma das pedras angulares, por dizer assim, do pensamento e da obra de Viktor Frankl, especialmente durante a experiência que ele teve nos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Viktor Frankl era psiquiatra austríaco e ele é fundador da logoterapia. Não apenas aprendeu com essa frase, mas ele vivenciou e transformou essa frase em um sistema terapêutico, né, completo. E é interessante porque a gente observa o seguinte: ele observou de forma muito prática, em primeira mão, que os prisioneiros que tinham um porquê, imagina o seguinte: você está no campo de concentração nazista, e ele perguntava às pessoas por que alguns não suportavam aquele ambiente, ou se matavam, se jogavam nas cercas elétricas, ou provocavam os soldados nazistas até serem mortos, mas as pessoas continuavam tentando ficar vivas. Ele foi começar a entrevistá-las, e aí ele viu que havia um propósito, um significado, uma razão para continuar vivendo. Tinha muito mais chances de sobreviver às atrocidades do que estava acontecendo naquele campo de concentração, as pessoas que tinham um porquê. Podia ser, por exemplo, eu quero encontrar o meu amor novamente, eu quero encontrar meus pais, eu quero encontrar minha esposa, meu esposo, meus filhos, ou um projeto, né? Eu quero voltar para terminar um projeto, eu quero voltar para minha empresa, eu quero voltar a tocar o meu violino, o meu piano, ou então eu acredito que há um porquê de tudo isso, a minha fé me deixa suportar tudo isso, uma resiliência, ou qualquer outra coisa que desse sentido à vida, ou um propósito, fazer com que as pessoas suportassem aquilo que era insuportável. Basicamente, quem tem um porquê, ou seja, um propósito, suporta quase qualquer como, explica porque muitos de nós passa por momentos difíceis na vida e ainda assim continua, insiste, não desiste. E parte disso é o que a gente vai falar nessa série sobre propósito. Bom, mas obviamente a gente vai começar com conceitos, né, para que a gente possa entender como é que isso se coloca na nossa vida e clarificar. Então, de certa forma, o propósito é um conceito essencial na vida humana ou é uma ideia romantizada? Essa é a primeira questão que a gente tem que fazer. Rossandro, isso não é modismo, não? Ah, venha conhecer o seu propósito, os livros que vendem aeroporto, palestras motivacionais. Você tem um propósito? Bom, tudo na vida, ele pode ser usado de forma abusiva a ponto que perde o sentido.
E sim, tem um monte de gente que lança livro sobre propósito, um monte de gente que faz palestras sobre propósito, um monte de gente que escreve sobre propósito, algumas pessoas com muita coerência, né? E outras pessoas, assim, só para encher linguiça, como se chama, é assim, tipo, vou escrever porque é moda, eu vou criar uma palestra com esse tema porque é moda, mas quando você vai lá, não tem essência, não tem algo que realmente é transformador, que te faça refletir. Então, sim, o propósito, ele de fato é um conceito humano essencial. Não é um modismo. As pessoas podem até ter transformado, desgastar, mas sim é algo que realmente nos move. E aí tem uma diferença entre viver com propósito e apenas buscar um significado para as ações diárias. As pessoas, às vezes, apenas estão suportando a vida, apenas estão no piloto automático, apenas estão tolerando a existência. Elas podem criar até uma quimera do tipo, não, eu vou ganhar na Mega Sena. E em algum momento isso vai ser sentido, e em algum momento eu vou parar de passar por tudo isso. Elas podem criar ou propósitos imaginários, ou mais reais, mais concretos, mais significativos e transformadores. Mas, de fato, muitas vezes as pessoas tentam suportar o dia a dia mais hostil e mais difícil que a maior parte das pessoas tem, essa é a verdade. A maior parte das pessoas não tem uma vida fácil. Essa é uma verdade. A maior parte das pessoas tem uma vida que é de ralação, de dificuldades financeiras, emocionais. Alguns têm facilidade de vida financeira, mas a vida emocional é um desastre. No fundo, quando a gente vai olhar, gente, sinceramente, por tudo que eu converso, com quem eu converso, com as pessoas que eu converso, e desde que eu comecei a atender no consultório, quase 20 anos, conversei com tantas pessoas no consultório, e hoje converso com todos os alunos que eu tenho em vários países, e com as pessoas, onde eu vou fazer palestra, nos países e cidades que eu visito. No fundo, poucas pessoas têm uma vida assim muito legal, em que tudo está fluindo, na vida familiar, na vida interior, na vida espiritual, na vida financeira. A maior parte das pessoas está ralando, está tentando sobreviver, está construindo sua própria história. Então não sinta que você é o idiota ou uma pessoa fora do comum porque está tendo dificuldade. Na verdade, não. Você faz parte da grande maioria das pessoas que está tendo muita dificuldade em viver, mas que está encontrando formas de encontrar uma saída para o que está acontecendo. Aí uma das coisas que é importante nesse movimento é entender como é que o propósito impacta a nossa saúde mental, o nosso bem-estar, a nossa satisfação com a vida. E tem um grande escritor americano chamado Kurt Vonnegut, que ele diz uma coisa muito interessante, que se aplica muito à geração atual. A geração atual não só dos jovens, mas de todos nós. Diz o seguinte, o que os jovens devem fazer com suas vidas hoje? Uma pergunta que ele se faz e ele responde. Muitas coisas, obviamente, mas, ele chama atenção isso, ó, mas a coisa mais ousada é criar comunidades estáveis, nas quais a terrível doença da solidão possa ser curada. Olha a força do que ele diz. Diante de todas as coisas que nós podemos fazer, eu vou incluir jovens como todos nós seres humanos, diante de todas as coisas que nós podemos fazer para suportar o mundo, e todas as angústias do mundo, e todas as dores do mundo, uma das coisas mais importantes é criar comunidades estáveis, ou seja, fazer parte de um lugar onde haja pertencimento. Para quê? Para que a terrível doença da solidão possa ser curada. Para que, de fato, vivermos isolados, ele nos adoece porque nós somos criados por Deus para vivermos juntos. Nós somos um projeto de fraternidade, nós somos um projeto coletivo. Então, se, por exemplo, como na música de Gonzaguinha diz, que nós somos um sopro do Criador, numa atitude repleta de amor, essa atitude repleta de amor que nos criou, nos convida a ter também, já que somos imagem e semelhança desse Deus que nos criou, assim acredito eu, e respeito quem pensa diferente, se eu sou o sopro do Criador numa atitude repleta de amor e sou imagem e semelhança desse Pai Celestial, devo eu também ser um sopro de amor na vida dos outros. E toda vez que eu me recuso a isso, eu vou para a doença terrível da solidão. E aí eu adoeço. Se eu estou doente, eu preciso de cura. Mas você deve estar pensando, Rossandro, eu sou cercado de pessoas. Mas se todo mundo na sua casa tiver com o celular se ignorando? Se todo mundo na rua tiver com o celular olhando nas redes sociais se ignorando? Se quando você chega na estação de metrô, as pessoas, cada um está com o celular e está todo mundo se ignorando? Se quando você chega, onde você for, no restaurante, as pessoas estão sentadas, mas estão no celular se ignorando. Nós vivemos uma doença terrível da solidão. E um dos propósitos essenciais da vida é comunidade. É vivermos juntos. E comunidade implica viver com pessoas que são difíceis, algumas mais agradáveis, outras nem tanto. Como a família, por exemplo, mesmo, né? Eu costumo dizer que família é como TV por assinatura.
Na trilha por assinatura tem um combo de canais. Nem todos os canais você gosta, mas faz parte do pacote. Às vezes você não vai muito com o cara daquele seu tio, mas você gosta muito da sua tia e dos seus primos. Então faz parte do pacote, você meio que engole aquela pessoa mais difícil, às vezes mais narcisista, mais intolerante, mais exibida, por causa das pessoas que você ama. Mas se você é infantil por causa de uma pessoa que você não vai com a cara, você deixa de viver com um monte de gente que você ama, porque você é infantil e você acha que é tudo sobre você. Você acha que aquela dor é sobre você e que aquela cara feia é pra você. E você deixa de conviver com um monte de gente que você ama por causa de 2 ou 3 que tá com a cara ruim, porque sei lá, porque também é infantil, porque também é emocionalmente desequilibrada, mas é o ibope que você dá. As pessoas desequilibradas mostram que você está ressoando quem você é por dentro. E aí você se isola, você se torna uma pessoa inacessível e você adoece, porque a solidão é uma doença que precisa ser curada. Por isso que ele fala desse grande propósito inicial, que é conexão, pertencimento, enraizamento nos relacionamentos, que fazem com que a gente possa suportar a dor. Porque muitas vezes, não importa em que condição financeira você esteja, quando você tem amigos, quando você tem família, você está lá no quintal da sua casa, sabe? Usando uma xícara de uma louça, outra que sobrou, um copinho, né? Nem existe mais de geleia, eu acho que tem ainda, de geleia, mocotó em basa, mas está feliz, porque está junto. Uma outra coisa que nós confundimos propósito com missão e com motivação. Então, hoje é uma coisa muito conceitual. Qual é a diferença, Sandro, entre propósito, missão e motivação? Vamos lá. Propósito é algo mais profundo, mais perene, mais que continua durando na vida, que é ligado ao sentido mesmo de existir. Missão é o que nós fazemos para materializar esse propósito no mundo, enquanto que a motivação é o combustível diário que a gente usa para agir, mas que ele oscila ao longo do tempo, que tem dia que a gente está mais motivado, tem dia que a gente está menos motivado. Vamos para um exemplo prático, para que fique ainda mais claro para vocês as diferenças entre esses 3 conceitos. Imagine, por exemplo, uma professora Ana, uma professora que sempre sentiu uma forte conexão com a educação, desde que era criança. O propósito dela, o sentido maior da existência de Ana. Ela sempre acreditou que o seu papel no mundo era inspirar pessoas a desenvolverem seu potencial e, ao mesmo tempo, acreditarem em si. Imagina que coisa linda. Esse é o seu propósito. Algo amplo que pode se manifestar de diferentes formas ao longo da vida das pessoas, ao longo da vida dela. Qual é a missão dela? Ou seja, como é que ela coloca esse propósito em prática? Para viver esse propósito, por exemplo, Ana escolheu ser professora de ensino fundamental. Assim, ela está ajudando crianças a aprenderem, a se desenvolverem emocionalmente, intelectualmente. Mas o seu propósito não está preso à profissão de professor. Em algum momento, ela pode decidir mudar de área. Ela pode ver que seu propósito pode ser manifestado de outras formas, como, por exemplo, escrevendo um livro ou dando palestras motivacionais. Ou seja, percebe que isso muda? A motivação, no entanto, é o combustível diário para que você consiga seguir em frente. Nem todos os dias Ana acorda cheia de energia para dar aula. Há momentos, obviamente, em que tem cansaço, os desafios da educação, os problemas pessoais abalam a forma como ela está motivada. Então, assim, só para a gente entender como a gente oscila. Se tem aqui quem é professor, aqui no TikTok, no Instagram, no Facebook, no YouTube, quem é professor, coloca aí para mim. Rossano, tem dia que eu vou só porque tem que ir, eu vou porque é o jeito. Quem nunca, como educador, já foi assim, com uma jornada pedagógica, ou para a sala de aula, assim, é o jeito. Quem aqui já foi? Eu fui porque é o jeito. Coloca aqui. Aqui a Aninha está dizendo assim, eu tô desse jeito. A Luciana está dizendo, eu. Né? Quem nunca, né, Luciana? Quem nunca? A Ana aqui também, eu. Tá vendo aqui a galera colocando? Eu também assim, ó. A Luciana Braga também está dizendo isso. Desse jeitinho, né? A Shelly está dizendo isso também, eu, tô vendo aqui, a Valesca Fagundes dizendo isso. Ou seja, você percebe que tem hora, né? Tô vendo aqui, professora de biologia, tem hora que é assim, tem hora que a gente vai porque é o jeito. Eu faço palestras, eu faço palestras, aí eu viajo, vou para outros países, é incrível. Mas tem dia que quando vou fazer a mala, gente, eu tô triste, porque eu vou sair de casa, vou ficar longe de Janine, das pessoas que eu amo, vou pegar avião de madrugada. Rossano, tá falando de barriga cheia? Gente, qualquer vida, qualquer coisa que você faça, mesmo imbuída de propósito, tem hora que cansa.
Tem hora que você vai porque tem que ir, mas está sem energia. Mas tem hora que eu estou com muita energia. Mas a grande pergunta é: o que mantém você no caminho, mesmo nos dias difíceis? O que faz com que eu consiga, que você consiga ir para a sala de aula, fazer o que você faz, vender coisas, atender pacientes, ser advogado, não importa o que você faz, o que faz com que a gente faz, que a gente continue? Primeiro é porque a gente precisa mesmo. A gente paga os boletos, a gente mantém a família, a gente cuida das pessoas que a gente ama a partir do nosso trabalho. Mas também tem uma outra coisa. É que a gente lembra do impacto que a gente gera na vida das pessoas. Ana, a professora metafórica que eu estou usando aqui, que é essa história bem inventada, Ana, ela lembra, mesmo um dia cansado, que um dia, quando ela era criança, estava estudando, ela viu como aquela professora, aquele professor mudou a vida dela, como ele deu esperança e moveu socialmente ela através do conhecimento. E ela deseja fazer isso com os alunos. Ela deseja fazer isso com os alunos. Então, mesmo no dia que ela está cansada, mesmo dia que ela está com TPM, ela vai dar aula. Sabe, mesmo quando ela chega lá, assim, acabou de brigar em casa com o marido, ela abre a porta com os alunos, com vontade de chorar, mas de repente ela vê um brincando, o outro, obrigado, professora, vai tia dar um beijo e pequenos gestos, como sorrir uma criança, vê-la aprender algo novo, renova a nossa motivação para continuar. Quando eu chego num lugar, por exemplo, às vezes cansado, vou de madrugada, já fiz palestra com febre de 40 graus, mas quando eu vejo uma pessoa dizendo obrigado, aquele vídeo que você fez mudou minha vida, aí eu digo, é para isso que eu estou aqui. Ou seja, o propósito de Ana, o meu, de vocês, no caso de Ana aqui, que é esse exemplo que eu estou dando, que é o de inspirar pessoas a acreditarem em si, é fixo, tá? Mas a missão pode mudar. Ao longo do tempo, por exemplo, a motivação vai se oscilar. Tem dia que a gente está com mais energia, tem dia que a gente está com menos energia. Diariamente a gente faz isso. Mas se um dia a Ana sentir que não quer mais ser professora, ela pode mudar a sua missão. Ela pode, por exemplo, se tornar, como eu falei, uma escritora. Ela pode fazer um curso de psicologia, né? E ela pode ajudar as pessoas de um outro modo, não mais na sala de aula. Eu, por exemplo, fiz o contrário. Eu comecei no consultório e depois eu saí do consultório, mas a minha motivação é a mesma, é ajudar as pessoas a se transformarem. Agora, não mais um a um no consultório, mas mais pessoas. Sem que isso signifique para a Ana, para mim, para você, que a gente perdeu o nosso propósito. A gente apenas mudou a missão, ou seja, aonde eu manifesto esse propósito. E a motivação diariamente vai oscilar. Uma outra questão que temos que discutir é: a busca pelo propósito, Rossandro, ela é uma descoberta ou é uma construção? Tem um mito do propósito revelado como uma única verdade absoluta, bem assim, fantasiosa. Propósito é um processo dinâmico e ele pode ser transformado ao longo da vida. Você vai percebendo que você começou naquele lugar, que você gostava um pouco daquilo, mas que no fundo, depois você percebeu que não era bem aquilo. Às vezes a gente começou num lugar e ali, aquele lugar, a gente aprendeu uma coisa que não era aquilo. E foi legal, porque ali você aprendeu que, embora fosse mais ou menos por ali, mas não era exatamente ali que você queria manifestar o que você veio fazer com a vida. Logo, o propósito não é algo dado, ele é construído. Como as experiências, por exemplo, né? Os desafios e até as crises que a gente passa, elas ajudam a gente a encontrar um caminho de significado. Quem, por exemplo, depois de uma grande perda, eu tenho uma amiga minha chamada Rosana de Rosa, que ela tem um trabalho lindo. Rosana de Rosa é uma psicóloga. Ela perdeu os 2 filhos e ela criou um projeto chamado Acolher Perdas e Luto. E esse projeto, ela acolhe vários pais, mães e pessoas ilutadas. E ela ajuda essas pessoas entram no projeto para serem acolhidas, e depois que são acolhidas, elas se tornam acolhedoras de outras pessoas enlutadas. Ela transformou a própria dor, a própria experiência de crise, em um caminho de significado. Inclusive, se você quiser conhecer, o Instagram dela é Rosana de Rosa, e o Instagram do projeto é Acolher Perdas e Luto, que é um projeto lindo que eu recomendo. Várias pessoas do mundo fazem parte, sendo acolhidas em processo de luto. Mesmo a dor pode gerar em nós uma onda de significado. Mesmo a crise, o fim do casamento, mudança de emprego, a gente começa a sentir que a gente pode contribuir com o mundo. Outra coisa é, Sandro, eu estou aqui,
vivendo meu propósito, ou seja, eu sou psicólogo, eu sou professora, eu estou aqui, mas como é que eu posso saber que eu estou no caminho certo? Como é que eu posso ter uma certeza de que estou sendo, né, uma pessoa que estou no lugar certo? Sentir-se útil e alinhado com seus valores internos é um sinal disso. A sensação de fluxo, por exemplo, é outra coisa, é que quando algo exige esforço, mas ao mesmo tempo traz satisfação. Não é que você não cansa, não é que você não sinta, está difícil, mas ao mesmo tempo está difícil, está cansativo, me tomou muita energia, mas poxa, é para isso que eu vim para o mundo, eu estou feliz fazendo isso. O propósito ele não precisa necessariamente estar ligado apenas à profissão. Ele pode estar ligado, por exemplo, às relações com o mundo, aquilo que você gosta de fazer de forma caritativa. De repente você trabalha com uma coisa que você nem gosta tanto, porque você se dá muito bem naquela profissão, aquele te remunera muito bem, mas não é um lugar que você se sente feliz. E aí você vai e serve em outro lugar, às vezes é na sua religião, às vezes é numa organização não governamental, às vezes é uma ação que você faz para o mundo, é o seu relacionamento com as pessoas, ou um hobby que você gosta, e lá você coloca seu propósito. Mas aí, para ficar mais fácil para vocês, eu vou fazer 6 perguntas, como uma espécie de exercício, que são perguntas essenciais para refletir sobre o seu propósito, se você está um pouco alinhado com isso. Então, preste atenção a essas perguntas e vá refletindo sobre elas, tá? Quais atividades você faz e você perde a noção do tempo quando está fazendo? Cara, eu nem notei quanto tempo passou, né? E o que deixa você motivado, envolvido, mesmo quando tem desafios? Lembrando que a motivação mesmo oscila, mas você está lá envolvido, mesmo quando está difícil, está perrengue. Outra coisa, se o dinheiro não fosse uma preocupação, no que você escolheria investir seu tempo? Assim, só porque aquilo te faz bem entregar para a vida. O que você faz bem e que gera impacto positivo nas outras pessoas? Consegue perceber isso? Uma outra questão é, em que situações as pessoas costumam pedir sua ajuda ou seu conselho? Percebe? As pessoas identificam em você. Às vezes você nem sabe qual é o seu propósito, mas as pessoas sabem. De repente, elas sempre ligam para você para perguntar, me fala como é que você prepara aquela janta maravilhosa, ou aquela ceia de Natal, ou aquele almoço de família. De repente, você é uma pessoa que tem a capacidade de reunir as pessoas à mesa. E faz isso com muito esmero. Me fala. Ou então as pessoas, eu queria desabafar com você. Meio que foi assim, as pessoas sempre gostavam de conversar comigo, mesmo na adolescência, que eu percebi que as pessoas sentiam uma confiança comigo, né? Então, meio que as pessoas vão percebendo o que você veio fazer no mundo, elas também vão te ensinando isso. E a última questão é, o que você gostaria de ser lembrado por ter feito na vida? O que é que você queria que alguém te dissesse, por exemplo, no dia do seu velório? Muito isso. Então, quando a gente olha para propósito, não precisa ser grandioso ou mudar o mundo. Ele pode estar completamente nas pequenas ações diárias. Cuidar de quem a gente ama, estar do lado das pessoas, ser acolhedor. Tem pessoas que têm uma vida que é silenciosa em muitos aspectos, mas que está tocando a vida de todo mundo. Sempre está com um sorriso, sempre acolhe, sempre recebe. Às vezes ela não tem um número de seguidores no Instagram, às vezes ela não tem, às vezes nem nenhuma profissão. É a forma como ela vive a vida. Ela recebe ali na cozinha, sabe aquela tia que não se formou, não tem filhos, mas está lá e você chega, ela está na cozinha e faz uma comida gostosa, mas enquanto ela faz aquela comida, você chega lá e conta a tua história, desabafa, ela te acolhe, coloca uma xícara de café, um pedaço de bolo, uma tapioca, ou um pão de queijo, ou prepara um chimarrão, onde você tiver, um açaí do Pará. Tá lá aquela pessoa que sobrinhos após sobrinhos, sobrinhas após sobrinhas, vai acolhendo, vai conversando. E as pessoas ficam assim, é uma pena, tia nunca casou, né? É uma pena que tia nunca teve uma profissão. E tia tem um propósito na vida, tia está cuidando, tia está entregando. E tem pessoas que, sei lá, têm um currículo incrível e que não estão entregando muita coisa. Por isso, a importância que você tem que ter da paciência e da sua escuta interna, para não se prender nas comparações. O que o outro faz, como o outro vive, o que o outro entrega, é sobre você. Como você vive, o que você faz e o que você entrega. É sobre isso que a gente tem que pensar. Então pense o seguinte, de certa forma, de uma maneira mais, digamos assim, vívida na vida. É que a gente olha para a existência humana como se fosse algo
mais fantasioso, né? Mais assim absurdo, mas eu queria que você entendesse que a vida ela é às vezes mais simples, ela exige tão pouco da gente. É só essa ideia que a gente entrega para o mundo, aquilo que a gente faz cotidianamente. Então, para finalizar, que o seu nome ele seja dito e sussurrado no coração das pessoas, na memória delas, do que você entregou para o mundo. Ele não precisa ser gravado nas redes sociais como alguém que tem um monte de gente que segue, mas que as pessoas sintam que você fez a diferença positiva na vida dos outros. Porque o verdadeiro legado, ele reside nas lembranças que você planta na alma dos outros, nas histórias que eles contam sobre você, sobre como você impactou a vida deles. Esse é o nosso maior legado. Tem gente que vai passar sem que ninguém na história, assim, coletivamente, conheça. Mas na família, entre os amigos, vai marcar de forma tão inapagável, tão indelével, tão profunda, que teve um propósito de vida grandioso. Tem gente que o mundo inteiro vai conhecer, mas a grande contribuição pode ter sido a piada, o escárnio, ou nada que realmente transformou a vida das pessoas, sabe? Apenas que entreteu. Tem gente que viu só para entreter e tem gente que viu para transformar. É isso que é propósito. Bom, uma alegria estar aqui com vocês, mais um Cuidando da Alma, e queria fazer um convite final aqui para vocês. Daqui a pouco, às 11h45, vou fazer uma live com a minha amiga Daniela Migliari, com meu amigo Andrei Moreira e com meu amigo Daniel Cade. E Janine vai participar comigo aqui também. Nós vamos fazer uma live que nós vamos falar sobre uma caravana que nós vamos, segunda que vem, agora 17, nós vamos para o Malawi, na África, num dos muitos projetos da Fraternidade Sem Fronteiras que atende a 37 mil pessoas por dia em 8 países. Nós vamos lá para o Malawi porque lá ficamos ao lado de um campo de refugiados, das pessoas que estão vindo da guerra que, infelizmente, ficou ainda pior na República Democrática do Congo. Nós vamos falar de o que a gente vai fazer lá, como essas caravanas são. Então, se você quiser conhecer um pouquinho da fraternidade, conhecer um pouquinho o que a gente vai fazer, dessa viagem incrível, inclusive o Cuidando da Alma, não esse agora do domingo que vem, que eu vou fazer em São Paulo, o outro Cuidando da Alma, né, vai ser feito lá no Malawi, a gente vai estar lá ao vivo com vocês na África, que a gente possa ver um pouquinho dessa intenção, entendendo o propósito de servir. Então, ó, 11h45, somente no Instagram, que é uma live, esperando quem quiser, vai ser uma alegria encontrar com vocês nessa nossa live daqui a pouquinho, 11h45. No mais, um grande beijo no coração de cada um de vocês. Se você tem essa tia, essa avó, esse irmão, essa vizinha, esse vizinho que está lá servindo, ou se você é essa pessoa, vai lá e diz, você tem propósito, você muda vidas, ou vai lá e acolhe, eu estou fazendo isso na vida dos outros. Professor, professora, todas as pessoas que vivem, como dizia meu avô, quem não serve, quem não vive para servir, não serve para viver. E como dizia o próprio Cristo, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Eis o grande propósito da vida. Um beijo no coração e até domingo que vem. Tchau, tchau.